Olá, meninos, bom dia! Bem-vindo à nossa aula de hoje sobre colocações pronominais. Nós vamos trabalhar com essa apostila, tá? Morfologia 3, Língua Portuguesa 14. E pra gente começar a nossa aula, como já é de costume, né? Vamos à nossa leitura de hoje. Fala o seguinte: pronominais. Oswald de Andrade. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Bem, pessoal, trechinho aí, né, do Oswald de Andrade, escritor modernista, para nossa aula de hoje, para introdução, um pouquinho de mensagens aí, de leituras. E depois vocês vão fazer uma atividadezinha, tem alguma coisa a ver sim. Bem, gente, o que é a colocação pronominal, né? A colocação pronominal é a relação que os pronomes terão com o verbo. A sua colocação junto ao verbo, tá? Então, a colocação pronominal, ela vem daí, de como o verbo vai se... como o pronome vai se aproximar do verbo. E aí nós temos três formas. Ele pode se aproximar posterior ao verbo. E aí quando ele se aproxima posterior ao verbo, nós chamamos de ênclise. Pode ser anterior ao verbo. E aí nós chamamos de próclise. E ele pode vir intercalado, né? No meio do verbo, ele quebra esse verbo. E aí nós vamos chamar de mesóclise. Bem, vocês devem estar pensando assim, que nome, né? Mas, enfim. Então, temos aí ênclise, próclise e mesóclise. Vamos entender que eu coloquei um exemplozinho de cada para vocês. Então, ênclise. Deixa eu pegar só uma caneta aqui pra gente... Voltei pra gente grifar aqui. Então, ênclise. Eu coloquei: conte-me seus problemas. E aí aqui eu tenho o verbo contar. O meu pronome tá aqui do ladinho. E aí, nesse caso, ele vem separadinho por um hífen. Pessoal, entenda uma coisa: pronome não começa frase, tá? Então, sempre quando eu for... na nossa linguagem usual do dia a dia, a gente começa a frase com pronome, porém isso na linguagem formal não existe, tá bom? Então, só para vocês compreenderem aí. A próclise. Pessoal, lembra que eu falei, não começa. Então, se for no começo, não vai existir. E o que vai fazer com que o pronome aqui, ontem me livrei dos meus velhos livros. Livrei é o verbo. E me aqui também é o pronome. E aí, mas o que tira esse pronome de depois do verbo para antes? Algumas partículas que a gente chama de partículas aproximadoras, tá? Aqui no caso dessa frase que a gente está usando, eu tenho a palavra ontem. Ontem é um advérbio de tempo. E os advérbios vão puxar esse pronome para perto deles. Então, por isso que vai ficar entre o verbo e o pronome, ou entre o pronome e o verbo aí, essa partícula. Esse pronome, né? Essa partículazinha. Existem várias outras, tá? E aí vocês vão fazer uma pesquisa, vai estar tudo lá na nossa plataforma de estudos sobre isso daqui. E aí eu quero uma pesquisa mais detalhada. Então, advérbio vai puxar, elementos de negação vai puxar também e vários outros aí. Não vou ficar falando, senão não adianta nada vocês fazerem pesquisa, né, gente? E o último, que é a mesóclise. E aí, já falei para vocês que fica no meio. Ela vai acontecer somente em dois casos, que são nos futuros do indicativo. A gente sabe que a gente tem o futuro do presente do indicativo e o futuro do pretérito do indicativo. Então, vai acontecer nesses dois tempos, tá? E aí, o que eu faço? Eu desmembro o verbo em duas partes e coloco no meio o pronome. Aqui tá assim, ó.
Direi tudo o que sei. Seria, qual que é o verbo que eu tenho aqui? Direi. Direi, esse é o verbo. Eu separo ele e aí eu coloco dir, o pronome e o final do verbo. Ei, e aí ó, o restante do complemento da frase. Bem, pessoal, é isso que eu vou falar brevemente com vocês. É algo rápido, porque eu quero aí uma pesquisa da parte de vocês. Então, se eu ficar aqui detalhando muita coisa, né? E na pesquisa, não se esqueçam das exceções. Aqui não falei de nenhuma, agora é com vocês. E vocês sabem que língua portuguesa tem lá suas exceções, suas regras. Então, procurem, façam tudo aí. Espero que vocês tenham entendido isso daqui, pelo menos, ok? Tchauzinho e até a nossa próxima aula.